Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje, apresentar uma nova revista. Hoje falaremos sobre a lição de número 1, com o tema O Manual de Missões da Igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando com ouvintes, Senhor, com nossos irmãos, sobre a Tua palavra, sobre o Teu querer. Por isso, Senhor, faz-nos entender tudo aquilo que precisamos aprender, Senhor, com a Tua palavra. Que o Seu Espírito Santo venha testificar, Senhor, tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas e que seja uma lição e possa falar aos nossos corações e que possamos ser edificados pela Tua palavra, Pai. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu poderia dizer que a introdução da revista fala sobre o manual, que é um pequeno livro que contém noções essenciais de uma matéria. A Bíblia é um manual de fé e prática do cristão. Então, nós às vezes compramos um aparelho e esse aparelho ele vem com manual. Por que o manual? Porque o manual que vai nos ensinar tudo aquilo que nós vamos proceder para esse aparelho. O que tem de segurança, o que não tem, o que se pode fazer, o que se não pode. Tem todas as instruções. Assim é a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão, porque ela vai falar, vai nos ensinar tudo aquilo que podemos e devemos fazer para o prol de missões, para o prol de ganhar almas para Cristo. Então, primeiramente, eu queria falar o que é missões. Missões são os trabalhos de proclamar o Evangelho a quem ainda não conhece. Uma missão é um objetivo, enviar alguém para cumprir um propósito. Todo crente deve ter o espírito missionário. Enquanto ainda estava aqui na terra, Jesus enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho a todos os povos da terra, conforme Marcos 16,15. Essa é a grande missão da igreja, que continua até hoje. Todo crente recebe a missão de falar sobre o Evangelho às outras pessoas. Antes de nós continuarmos, vamos ler um texto básico da revista, que é Atos 1 e 2, quando Lucas fala o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, e não só fazer, mas também ensinar. Até um dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o que acontece? Lucas, falando aí no livro de Atos, sobre a questão do primeiro trabalho ali na igreja, em Atos dos Apóstolos, que seria a missões. Missões, quer dizer, pregar o Evangelho a toda criatura. As missões são um trabalho de evangelização feito de forma intencional. Os missionários procuram maneira de levar o Evangelho às pessoas no lugar onde estão. Eles aprendem a língua, a cultura e o lugar para poder explicar o Evangelho, de uma forma que os locais conseguem entender. A mensagem é sempre a mesma, mas a forma como é apresentada é adaptada à cultura do lugar, conforme a gente pode ver em 1 Coríntios 9, 20 e 22. Missões também é serviço. O missionário procura servir as pessoas, pondo sua religião em prática. Por isso, muitas missões desenvolvem projetos de apoio à comunidade, como as escolas, orfanato e outros centros de ajuda. Estes projetos mostram a diferença que Jesus faz nas nossas vidas. Abre as portas para muitas conversas sobre Jesus. Pessoas que nunca entrariam dentro de uma igreja são salvas através desses projetos.
Por que as missões têm que ter como prioridade na igreja? Porque devemos ter missões, porque sem as missões, sem o trabalho de evangelismo, nós não conseguiremos trazer almas para Cristo. Porque muitas vezes a igreja local, eu não sei se vocês já perceberam isso, muitas pessoas que moram do lado da igreja, pessoas que estão próximo àquela determinada igreja, parece que elas têm assim, uma certa distância naquela questão e elas não procuram essa igreja. Às vezes a gente convida, fala, até acontece muitas pessoas que vão até por problemas, dificuldades, então o irmão, o pastor daquela igreja, eles vão ali na casa da pessoa, próxima à igreja, e oram, e às vezes até Deus faz aquele milagre, e até mesmo porque o Espírito Santo ele tem poder para convencer, né? E a pessoa acaba indo para a igreja. Mas normalmente, às vezes um trabalho distante ou alguém de fora, ela é mais aceita do que os próprios locais ali, aquelas pessoas que trabalham no local com evangelismo. Então, aí a gente vem agora saber o que é os missionários na Bíblia. Eu teria o seguinte, no início da igreja, a palavra missionário ainda não tinha sido inventada. A palavra mais parecida que tinha era os apóstolos, que significava enviados. Os apóstolos e outras pessoas escolhidas viajavam para muitos lugares com a intenção de pegar o evangelho. O trabalho missionário da igreja primitiva era organizado. A igreja já estabelecidas enviavam pessoas para lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado, ou para a igreja que precisava de ajuda. Cada enviado conhecia sua missão e não competia com a missão dos outros, evitando confusão. Isso aí a gente pode ver lá em Gálatas 2:9. As igrejas apoiavam esses primeiros missionários financeiramente, que é uma coisa muito importante, e com suas orações. Alguns missionários também precisavam trabalhar para se sustentar, mas reconheciam que era melhor quando podiam se dedicar exclusivamente à evangelização. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, fala sobre isso. Os crentes queriam ajudar seus missionários, porque seu trabalho era muito importante para salvar vidas. Como devemos proceder para tal finalidade? Pois, o que podemos fazer muitas vezes quando nós não podemos sair para missões ou sermos missionários? Mas nós poderemos orar por missões, contribuindo com missões, envolvendo-nos com os missionários, apoiando os campos e, se for necessário, evangelizando onde estivermos. Porque às vezes a gente não pode sair, mas a gente pode ser um missionário na nossa própria casa, na nossa própria rua, no nosso próprio colégio, na nossa própria faculdade e no nosso próprio trabalho também. E por que a obra missionária é um projeto divino? Essa é uma pergunta. Porque ela começou com Deus e é enfatizada por Ele. Só pode ser realizada no poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, o que acontece? Na aula anterior, que era a última aula da revista, eu falei sobre evangelização. Eu falei que ninguém consegue evangelizar, nem falar da palavra de Deus, a não ser que seja pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda tanto a falar, entendeu? Ele que convence da justiça, do juízo, do pecado. Então não adianta todo o nosso esforço, nós queremos fazer o que a gente acha que é melhor, a gente acha que é aquilo certo, mas o que é certo mesmo e o que é melhor vem da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente sempre tem que buscar isso em oração, e a questão também buscar sempre a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos testifique a nós aquilo que deve ser feito. Por que Deus nos confiou este projeto?
porque tem um projeto para nós. E esse projeto é a missões, é o evangelismo, é falar da palavra de Deus, é tal testemunho. Então, temos que entender que é a nossa responsabilidade esse projeto. Estabelecendo as prioridades corretas, como eu falei, a gente pode priorizar, a gente pode nos capacitar, mas vamos sempre depender do Espírito Santo e das orações, porque se Deus não agir, nada acontece. Então é Deus agindo através de nós, como instrumentos vivos, tá? Para falar da palavra de Deus. Porque todo mundo, né, precisa conhecer Jesus. O apóstolo e a igreja primitiva entenderam o recado. Tocaram e transtornam o mundo com as poderosas mensagens da salvação. Esta mesma mensagem chegou até nós e nós encontramos a compartilhá-la. Porque um dia nós fomos evangelizados. Se eu estou aqui ensinando, se eu falo da palavra de Deus, é porque alguém orou por mim e um dia eu me converti, arrependi dos meus pecados e procurei estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar e pedir a direção do Espírito Santo para que eu possa fazer o que eu estou fazendo. Senão eu não conseguiria. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada da obra de Deus. O livro de Atos continua a história do ministério de Jesus, que Lucas começou no Evangelho e carrega seu nome. Os primeiros 11 capítulos de Atos preparam o cenário para tudo que se segue. Jesus promete a vinda do Espírito Santo para guiar os seus apóstolos em seu ministério. E antes de ascender aos céus, Jesus lhe dá o mandamento de levar o Evangelho às partes mais distantes da terra. O que se segue no restante do livro é a história da formação da igreja primitiva. Não foi fácil para os primeiros seguidores de Jesus. Eles precisavam de um impulso contínuo para tirar o Evangelho da cultura judaica. Às vezes, o empurrão veio por meio da perseguição que espalhou a igreja. E como resultado, o Evangelho foi pregado em lugares distantes. Outras vezes, aqueles homens e mulheres tinham sonhos e visões que o afastavam da situação que estavam confortáveis. De qualquer forma, sempre o resultado foi que o Senhor fez crescer o número daqueles que estava chamando para a salvação. E o objetivo da missão é reafirmado? Sim. Grande comissão é afirmada repetidas vezes. Nós devemos vê-la em Mateus 28, 18, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 e 48 e João 20, 21, 23. Todos os que seguem a Jesus são chamados a ser testemunha, que inclui a possibilidade de sofrer e ser martirizado, porque muitas vezes nós sofremos quando nós pregamos o Evangelho, quando fazemos missões. A gente vê que tem muitos missionários aí até morrem. Eles estão à vida por Cristo, eles estão à vida pelo Evangelho. Mas Jesus mesmo falou que todos aqueles que perder a vida aqui por Ele, ganhará a vida nos céus. Então, eles se importam às vezes até morrer do que negar a Jesus, que deixar de pregar o Evangelho. Isso a gente vê que é o poder do Espírito Santo. Porque até isso, o Espírito Santo, além de fazer a obra, ele também nos consola e nos conforta. Porque se nós não tivéssemos a esperança de um dia estarmos com Cristo, se esses missionários não tivessem a convicção que eles estariam numa vida eterna e que eles, mesmo morrendo nessa vida terrena, eles teriam uma vida além da morte, naturalmente eles não seguiriam a Cristo. Mas eles têm a certeza da salvação. Eles têm certeza da fé deles naquele que é o Senhor e o Salvador, aquele que é Deus e é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pensamos, queremos, almejamos.
certo? Agora, eu queria falar sobre o sucesso da missão, que é afirmado: Jesus retornará vitorioso sobre as nuvens. E o maior desafio para os membros da igreja estão equipados, efetivamente envolvidos no testemunho de Jesus. Considere maneiras práticas de preparar seus membros para compartilhar o Evangelho, cruzando as barreiras culturais, sociais, ética, econômica e política. Foi o que eu falei. Nós precisamos nos prepararmos também. O missionário não pode chegar na igreja e falar assim: eu quero ser missionário, eu vou fazer missões, eu vou viajar. Porque missionário não é turismo. Ele tem que se preparar, ele tem que ter o conhecimento da palavra, porque ele vai enfrentar confrontos de pessoas de outras religiões, pessoas que desconhecem a palavra de Deus, que vão ser contra a palavra de Deus, que vão rebater aquilo que está na verdade na palavra de Deus. Por isso que ele tem que se preparar, entendeu? Tanto no conhecimento, vamos dizer, intelectual, como espiritual. Aí pense em oportunidades que intentam o alcance de nossa fé e que mais pessoas sejam adicionadas ao número de seguidores de Cristo. Nós temos que pensar o seguinte, que todas essas pessoas que são evangelizadas e que venham se converter, eles podem serem missionários. São mais pessoas que vão pregar a palavra de Deus e que vai reunir a nós. Quando você procura por essas áreas de oportunidade, certifique que não são áreas onde você pode estar envolvido por um longo tempo, construindo um relacionamento com os outros, e não como os eventos de uma só vez, que resultem em sentir o bem sobre seus esforços, mas que tenham um impacto limitado na vida dos outros. Não é necessário viajar muito longe para testemunhar às pessoas de outras culturas e crenças. Faça um estudo na sua comunidade próxima para encontrar quem Deus trouxe para o seu campo missionário. Então, ore por eles, encontre maneiras práticas de alcançar para Cristo. O que quer dizer aqui nessas entrelinhas que eu falei? Porque muitas pessoas, como eu falei, têm que se preparar, tá? Até intelectualmente, culturalmente. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim: eu vou ser missionário na África. Mas o africano, a língua é diferente. Então a pessoa tem que aprender a língua deles. Agora, muitas vezes a pessoa não tem nem condições, às vezes, de fazer um curso de língua. Então, se ele não tem condições, entendeu? Que ele faça suas missões aqui mesmo, no seu local de trabalho, com as suas famílias, até que ele possa um dia, quem sabe, né, fazer um curso, se preparar para que ele possa viajar e conhecer e estudar outras línguas. E ele venha apresentar ali de uma forma que ele tenha conhecedor, não só da palavra, mas da língua dos povos no qual ele vai ser missionário, né, fazer as missões. Então, o movimento cristão tem que ser um centro em Jesus. Deu as ordens, Jesus, né? Depois de sua morte, apareceu para eles pessoalmente. Foi o que aconteceu. Jesus diz: eles sairão para dar testemunho de mim. E Jesus subiu aos céus, ao trono, né? O movimento cristão é empoderado pelo Espírito Santo. E até mesmo Jesus descansou no Espírito Santo. Depois de sua morte, apareceu para eles pessoalmente. Jesus diz: eles sairão para dar testemunho de mim. E o movimento cristão é empoderado pelo Espírito Santo, repetindo, né? Até mesmo Jesus descansou no Espírito Santo. E todos os cristãos devem procurar esperar pelo poder de Deus. A missão e o missionário que um movimento gera são presididos pela comunhão com Deus pelo Espírito Santo. O movimento cristão está no coração das pessoas comuns. Os apóstolos se reuniam regularmente para orar. Olha só como a oração é importante. O recrutamento constante e discipulado eram essenciais. O que a igreja tem que fazer um recrutamento, tem que preparar, discipular, para que eles venham vencer esse desafio.
e eles que aceitem a responsabilidade de viver e proclamar a mensagem de Cristo. Nesse caso, o que cada um de nós temos que fazer? Procurar por Jesus o seu poder. Deus deseja falar conosco, nos modelar e nos encorajar. Existe um vizinho, um colega, a quem ele quer que mostremos seu amor. Então, muitas vezes temos que orar e pedir a Jesus: Jesus, quem devemos falar? Dá-nos a direção, dá-nos aquele que Deus quer, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, na questão, ele sabe aquele que verdadeiramente precisa, aqueles que estão ali necessitados de uma palavra. Então, isso é muito importante. A gente está pedindo a direção de Deus, mas não chegar a falar para qualquer um. Porque às vezes a gente pensa assim, tudo bem, tem que pregar evangelho a toda pessoa, mas vamos aproveitar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente vai dar um folheto e a pessoa diz que não quer, muitas vezes a gente vai falar a palavra de Deus, ela se afasta. Então, muitas vezes é melhor a gente procurar a orientação de Deus e procurar aquelas pessoas no qual Deus tem demonstrado que elas de fato necessitam. E elas vai ser muito mais fácil de nós conseguirmos ganhar essas almas para Cristo. Jesus falou uma coisa muito importante, que eles serão, os discípulos, no caso, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, Jesus primeiro disse que seria em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Muitas vezes a gente tem que começar a nossa missão não distante, mas em casa, na nossa rua, no nosso bairro, entendeu? Para depois nós chegarmos a outros lugares e possivelmente até os confins da terra. Podemos dizer que em Atos 1:8, né? Eu gostaria de ler 8, que Jesus fala assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Foi o que eu acabei de ler. E o que acontece? Neste texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão missionária na igreja na terra. Quer dizer, o poder do Espírito Santo na pregação, né? Porque às vezes a gente vai pregar, vai falar, mas precisa que o Espírito Santo esteja em nós e precisa que ele fale. Muitas vezes nós somos apenas usados, né? Às vezes a gente fala algumas coisas que a gente não sabe nem como veio aquelas palavras, mas isso é o Espírito Santo que está falando através de nós. A palavra grega para poder encontra neste versículo, que é dunamis, que é onde surgiu a palavra dinamite. Isso significa que o poder do Espírito Santo é uma verdadeira explosão de graça e de milagres na obra de evangelização mundial. Em Atos 4:31, Lucas escreve que, tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dínamo divino se manifesta, o lugar treme. Em Atos 4:33 também diz que a Bíblia afirma que o apóstolo estava com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Em Atos 6:8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em Romanos 1:16, Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que nossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Paulo cita essa mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque nosso evangelho não foi de vós, somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Com muita certeza, como sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo ainda afirma que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo 1,7. A perseguição faz parte do tecido que a igreja está estritamente entrelaçada. Isso acontece. E como eu já até falei, citei, né, que às vezes o missionário é perseguido, né, o modo que nos impede de tornarmos complacentes e nos lembra que há um custo associado a ser um seguidor de Cristo. A igreja primitiva nasceu através da perseguição. Foi refinada pela perseguição, libertada pela perseguição e dispensou-se através da perseguição e recebeu poder através da perseguição. Então, a perseguição é a oposição, acontece tanto fora como dentro da igreja, porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa a muitos. É que eu já citei, nós somos perseguidos. Ainda que morramos por Cristo, nós somos mais que vencedores. E nós temos uma coroa nos céus. Então, não é um motivo por termos perseguição, nós vamos ter sempre. Até mesmo no Brasil, a gente que não é assim perseguido diretamente na pregação, mas muitas vezes nós somos até perseguidos quando a gente procura evangelizar alguém. E às vezes tem pessoas que não aceitam e elas se revoltam contra nós. Então, a gente tem que sempre estar em espírito de oração, sempre procurando. Por isso que eu falei que no sentido que a gente tem que orar a Deus para que Ele direcione aquelas pessoas de fato que querem ouvir a palavra de Deus, aquelas pessoas de fato que estão ali sensíveis à palavra. E isso Deus vai proporcionar, porque Ele é onisciente, nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente vê que a igreja nasceu da perseguição, como já foi falado. E Jesus foi levado à morte por homens maus, mas Deus o ressuscitou. E a igreja é encorajada por causa da perseguição, correto? E os líderes da igreja são os primeiros a ser presos. Quando acontece em certos países, que eles, como agora está acontecendo no Afeganistão, o que acontece? Os missionários, os pastores, são os primeiros. Então, são os líderes da igreja. Mas é aquele detalhe, né? A gente tem que confiar em Deus e a palavra de Deus tem que ser pregada. Agora, os líderes das igrejas estão cheios do Espírito Santo e demonstram, através desse cheio do Espírito Santo, uma grande coragem para enfrentar todas as coisas. Então, a gente vê que, de fato, o trabalho missionário não é fácil, é difícil, mas a gente tem que crer que para Deus nada é impossível e que se nós confiarmos, dermos lugar ao Espírito Santo, procurar nos capacitarmos, procurarmos lermos a palavra, procurarmos estar em oração, sempre orando pelas missões, pelos missionários, e que Deus proteja e nos guarde, naturalmente seremos mais que vencedores. Fomos ter perseguição? Fomos, mas fomos vencer. Entendeu? Então, é aquele negócio, é o tal detalhe. Para concluir, eu vou dizer uma frase aqui, que sem o Espírito Santo não há poder milagroso, e sem esse poder glorioso não há testemunho eficaz. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo, pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho por sinais, milagres e várias maravilhas, e o dom do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Isso está lá em Hebreus 2, 3 e 4. Entendeu? Então, eu quero falar também que, em especial, o livro de Atos é o manual de missões.
da igreja. Nele descobrimos que a evangelização é a prioridade da igreja. O Espírito Santo é o grande executivo do trabalho missionário. Isso quer dizer, se você quer ser um missionário, se você quer aprender a palavra de Deus, leia o livro de Atos, porque ali na igreja primitiva foi quando foi derramado o Espírito Santo, foi quando os apóstolos começaram a fazer missões e ali eles foram vitoriosos. Claro, muitos foram perseguidos, até morreram por Jesus, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão no braço do Pai, estão com seu galardão e a glória eterna. Então, não vamos ter medo, vamos confiar em Deus e vamos, até porque nós aqui no Brasil não tem tanta perseguição como os outros países, mas podemos procurar, se precisarmos, ir para outros países, nós iremos mais com fé e com vontade. Agora vamos orar e agradecer e pedir a Deus pelas missões, pelos missionários. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, porque existem missões, existe missionário, existem aqueles que dispõem, Senhor, a fazer a tua obra, a ganhar almas para o teu reino. Por isso, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que são perseguidos, Pai. Capacitam eles através do seu Santo Espírito, dando discernimento, sabedoria, orientação, fortalecendo na fé, na esperança, no amor, e que eles venham crescer a cada dia, Pai. Que eles sejam edificados, Pai. Livra todos aqueles missionários que estão nesses países no qual, Senhor, eles são contra a Tua palavra, contra o Evangelho, Pai, mas que eles possam ter o livramento, Pai. Que eles possam, Senhor, conseguir falar a Tua palavra e que vidas sejam salvas, Pai. Aqueles, Senhor, que são perseguidores, Pai, toca no coração deles, que eles mudam, Senhor, que eles chegam ao arrependimento e que eles sejam salvos, Pai. Faça isso para a tua glória, assim como Paulo, Pai, que perseguia a tua igreja, Pai, e depois foi como perseguido, Senhor. Oh, meu Pai, mas ele se converteu, Pai. Ele regenerou-se, Senhor, Pai. Ah, Pai, faça que outros Paulos apareçam, Senhor. Faça que outros venham, Senhor, a fazer a tua obra, meu Pai. Seja, Senhor, com cada igreja, com cada teu povo, Senhor, que possa ver vidas, Pai, se colocarem nessa obra, Pai. Capacita, Senhor, livra, Senhor, do mal. É que nós pedimos, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima lição. Que Deus o abençoe e guarde. Amém? Glória a Deus.